Fala, lojista, tudo bem? Eu estou aqui com uma empreendedora muito especial, a Suelen da Alteia, que vai contar um pouquinho da história dela. Suelen, muito obrigado de estar aqui com a gente hoje para dividir um pouco mais da sua experiência empreendedora e, mais do que isso, de contar um pouquinho dos segredos, né? De como você, de fato, está construindo essa potência com uma das margens mais altas que eu já vi de mercado. Antes de mais nada, parabéns por isso. Se Ah, apresenta aí para a gente, por favor. eu que agradeço o convite, muito obrigada. Eu sou a Suelen da Alteia, prazer, para quem não me conhece, né? A Alteia ela é uma marca que foi fundada em 2020 por mim, uma marca de moda íntima que agora também vende moda fitness. A gente começou com revenda só de produtos, então começou pequenininha, só com revenda, comprando e vendendo. Hoje em dia a gente já tem uma parte de confecção própria. A gente lançou a nossa linha fitness no ano passado, o que contribuiu muito com esse aumento de margem que ele comentou, né, com vocês. Mas, no geral, a gente está aí no mercado já vai fazer quase 5 anos e foi nesse ano que a gente decidiu contratar o serviço aí da Preço Certo para administrar melhor a nossa parte financeira. Não que isso não fosse feito antes, mas era feito de uma forma muito menos assertiva e também um pouco mais confusa e não tão em tempo real, assim, né? Eu acho que esse é o principal, né? Às vezes deixava passar muito tempo, mas eu acho que esse é um resumo aí da empresa, né? 5 anos no mercado, a gente trabalha muito com confecção. A gente não tem a parte de confecção, mas a gente trabalha muito com Aham, private label, a entendi. gente trabalha também muito com a parte de desenhar as peças, enviar para as fabricações e elas fazerem a peça do jeito que a gente quer, mas não necessariamente com a parte de fabricação, né? Do chão de Uhum. fábrica necessariamente. Mas a gente já Então tem você essa parte. acaba criando a sua marca, você cria os modelos específicos, você tem meio que uma terceirização da confecção? Isso, a gente tem uma terceirização da confecção. Entendi. Eu não tenho as costureiras e as máquinas, mas eu tenho essa terceirização da confecção, que tem Legal. algumas confecções e algumas fábricas que produzem da forma que eu quero, né? Conforme os Uhum. materiais que eu compro, as peças da forma que eu desenho, e aí a gente trabalha dessa forma hoje. 95%, a gente ainda tem uns 5% Legal. ali que é revenda, direto do Uhum. atacado, né? Compra e revende. Entendi. E hoje você opera em todos os canais disponíveis, você acaba vendendo em loja própria, loja física, loja online, os marketplaces. Onde que a gente consegue encontrar a sua loja hoje? Hoje em dia, a Altela trabalha só com e-commerce próprio, a gente não trabalha nos marketplaces, principalmente porque a Uhum. gente tem muito essa questão da marca própria e a gente não tem tanto essa parte de brigar tanto por preço. A gente construiu muito uma Legal. marca dentro da Alteia, né? Então a gente Uhum. sempre vendeu em site próprio. Quando eu comecei, era só no WhatsApp, mas logo a gente já criou o site desde o começo, a marca própria. Não tem marca, não tem Uhum. loja física, é só e-commerce desde o começo. E a Uhum. gente está assim, desde que começou e-commerce, vendendo em site próprio. Legal. E você contou que você já fazia, né, essa parte de gestão financeira e disse que ela era um pouco nebulosa, né? Como é que, quando você fala nessa questão da nebulosidade do financeiro anterior, me explica um pouco mais. Você fazia essa gestão financeira como? Como é que era essa apuração de resultado, identificação dos preços e etc., que você executava na sua empresa? Certo. A precificação eu sempre usei assim uma tabela para conseguir fazer essa precificação com base Uhum, no imposto, taxa de cartão, uhum, quanto o custo de produto, margem de lucro que eu queria atingir. O lucro não necessariamente não era a uhum. margem de contribuição, né? Era o lucro, e esse é o Aham, difícil de você fazer essa precificação com base no seu lucro final, porque depende muito do mês também dos seus custos fixos e tudo mais. Mas uhum, a gente sempre usou essa tabela para fazer essa precificação, mas a parte de apurar os dados financeiros era um pouco mais caótica. A gente fazia mais uhum, um planilha, uma coisa bem mais manual, então não tinha tanto os indicadores, por exemplo, a margem de contribuição tão certinha, o teto de uhum. gastos, tudo isso era bem mais caótico, era muito mais uma apuração de entradas e saídas, e às vezes nem isso nem sempre reflete exatamente como que o negócio está funcionando, né? Perfeito. Então, às vezes a gente achando que estava tendo lucro e acabava sendo um mês que não foi tão bom, por ter Aham. uma entrada maior nesse mês e às vezes ter comprado menos peças nesse mês. E às vezes a gente achava que não estava tendo lucro, na verdade era só o fluxo de caixa que estava um pouco bagunçado, e na verdade a gente não tinha apurado isso direito. Aquele desequilíbrio do capital de giro ali, né, famoso. Exato, exato. Que é uma coisa que Uhum, vocês bateram bastante na tecla quando teve as reuniões, o treinamento, né, inicial, que era uhum, muito sobre essa parte do capital de giro, que é uma coisa que a gente está tentando melhorar dentro da empresa desde que a gente também entrou com vocês. Já é algo que eu tento fazer há mais tempo, né? Porque a gente tinha muitos fornecedores que eram exatamente, né? Como tem que comprar o material para produzir as peças, a gente tem uhum. um grande investimento inicial e depois só depois a gente vende as peças, mas com algumas negociações feitas com fornecedores e tudo mais, a gente conseguiu melhorar isso para os prazos de pagamento ficarem melhores e mais diluídos também. Então a gente conseguiu vender antes de pagar, né?
esse lastro ali da confecção, então você tinha num cenário anterior esse pagamento que acontecia num prazo muito menor, e aí Uhum. você tinha o tempo da produção, o tempo do giro para a peça então ficar pronta para aí você conseguir fazer a venda e aí a Isso. recuperação, né? É Entendi, entendi. 100% pago antes até mesmo de ter a peça, né? Muito, tipo, muito Caramba, dinheiro parado antes de um nem ter a fluxo peça, de desembolso bem altíssimo, né? ruim. Agora tá um pouco melhor. Ainda tem confecções que a gente trabalha que ainda precisa dessa forma. É, Uhum, principalmente quando você compra matéria-prima, né? Mas a gente consegue. aham, Eu tô tentando me adaptar melhor para fazer esses pagamentos mais parcelados dessa parte de matéria-prima também, para conseguir diluir isso conforme vai tendo uhum, a produção dessas peças, principalmente porque quando a gente consegue fazer essa parte de diluir esses custos, a gente consegue trazer mais peças e não ter tanta quebra de grade, que é um problema que eu tenho muito também. Tinha mais antes, agora tá uhum, bem menos, mas que agora eu tô ótimo. me controlando melhor essa questão do estoque, mas eu tinha muita quebra de grade. Então, às vezes, não estava vendendo exatamente porque o estoque estava faltando, porque às vezes eu não conseguia Uhum. fazer um volume tão grande, comprar tanto, porque isso quebrava muito meu caixa. Entendi. Então você hoje está fazendo essa gestão toda orientada a essa questão do caixa e também dessa gestão dessas contas a receber e do contas a pagar, Uhum. principalmente, né, da forma como você faz esse tratamento com o fornecedor. Isso partiu exatamente como? Você percebeu essa dor do capital de giro durante a execução aqui, junto com o preço certo? Como é que foi esse diagnóstico efetivamente de achar com a lupa onde é que estava esse problema? Eu acho que eu já tinha percebido antes que eu tinha um problema aí para identificar realmente quanto que era mesmo o meu lucro todos os meses, por conta desse Aham. problema com capital de giro. E às vezes é isso, tinha o dinheiro em caixa, mas às vezes eu sentia que toda hora eu precisava tirar tudo isso para conseguir pagar o que precisava ser pago naquele mês ou naquela data. Então, quando eu quis fechar com o preço certo, foi principalmente porque eu estava precisando ser orientada para entender realmente onde estava esse dinheiro e por que ele Uhum. não estava aparecendo no meu caixa, não estava sobrando no meu caixa, né? Sobrando para investimentos, enfim. E foi a partir desse momento que eu percebi que eu precisava contratar uma ferramenta que fizesse isso de forma automatizada, porque é aquilo, eu tenho uma marca, né? Assim, a minha Uhum. Alteia, enfim, é uma empresa, ela é uma empresa ainda pequena, eu tenho uma funcionária que trabalha presencialmente todos os dias, terceirizo a parte de marketing, contabilidade, enfim, da parte de impostos, enfim, mas eu cuido de todo o resto. Então, assim, é difícil Uhum. para mim, como pessoa, cuidar de todo o resto, a parte do marketing, de peças, organizar tudo isso e também gerir a parte financeira manualmente. Então, eu percebi que eu precisava de Uhum. uma plataforma, uma ferramenta que me ajudasse a fazer isso, tanto a parte financeira quanto a parte de gestão de estoque, que foi o que me chamou bastante atenção na Preço Certo por ter os dois, né? A parte de Uhum. gestão de estoque e também a parte financeira, para eu entender quanto que vai ser meu teto de compras, quanto que, realmente, detalhadamente, quanto que foi o meu custo fixo daquele mês, qual que foi minha margem de contribuição exata, quanto minha margem de Uhum. contribuição cresceu ou diminuiu, o que, que eu preciso ajustar ali para melhorar essa margem. Então, quando eu vi que tinha a ferramenta do preço certo que fazia todas essas coisas, eu entendi que ali eu precisava dar um pouco mais de atenção. E a Uhum. partir, né, de quando eu fechei com a preço certo e comecei a fazer as reuniões de alinhamento, a gente foi entendendo algumas coisas conforme eles vão mostrando pra gente, tipo, o passado ali, né, que eles vão passando Uhum. o que já Sim. aconteceu, deu para entender bem onde que eram os gargalos ali do Uhum. meu negócio, né? Principalmente nessa parte do fluxo de caixa e também acho que a questão do estoque que estava um pouco faltando em peças que vendiam muito e sobrando em peças que não estavam saindo tão bem, né? Eu nunca Aham. tive um grande problema assim com a precificação. Eu acredito que desde quando, como a gente trabalha com uma marca própria, os preços a gente aumentou uma parte dos produtos, né? Sim, depois da gente entender que algumas margens estavam um pouco menores do que o Uhum. nosso padrão ali, mas não era um grande problema. Mas então por isso mesmo que eu ficava muito assim, gente, mas cadê o dinheiro, né? Tipo, a minha margem Aham. é ruim, né? Cadê onde está indo o dinheiro? Perfeito. E me diz assim, você foi meio que numa contramão do que é a tradição de mercado, né? Que foi subir preço, né? E Uhum. trabalhar com margens cada vez mais agressivas. Como é que você conseguiu identificar esses produtos assim que faziam sentido esse aumento? Tá, certo. Começa que, como eu trabalho com muitos produtos que são peças exclusivas, você não tem Uhum. essa. Você não fica brigando por preço com muitas pessoas, principalmente porque Perfeito. não vai ter alguém vendendo a mesma coisa que você por outro preço, mas Uhum. principalmente porque a gente sempre trabalhou muito na questão de criar uma marca e uma comunidade. Então, a partir do Uhum. momento que a gente consegue dar valor para a marca, é mais fácil você vender com valor agregado esses produtos. Então, nunca Ótimo. foi um problema para a gente conseguir vender esses produtos. Claro, no começo era bem menor, a gente foi aos poucos, né, Uhum. aumentando e trazendo isso, né? Tanto que quando a gente lançou o fitness, já lançamos com uma margem legal, já porque era uma produção própria também, tinha já esse ponto da marca, tanto que a gente lançou o fitness sendo
muito bom já dentro da marca, porque a gente já tinha esse nome como marca, né? Então as pessoas já compravam Uhum, da gente, não porque a gente vendia lingerie exatamente, sim porque a Alteia como marca, o que a gente uhum, colocasse para vender, as clientes gostam da marca, elas se identificam com a marca e comprariam. Então, sempre trazer esse valor. Então, tipo, sempre ter uma embalagem legal, sempre ter brindes, ações especiais para as clientes, não necessariamente de promoção, mas sim criando essa comunidade em torno dos produtos mesmo, que faz com que essa uhum, percepção de valor aumente, né? uhum. Você acaba então fazendo o que a gente chama no posicionamento de preço da liderança pela qualidade, né? Onde um produto entrega uma qualidade diferenciada, um design mais exclusivo, uma qualidade do produto em si ainda mais destacado, que te dá poder de precificação, porque se você acaba se diferenciando de todo mundo, né? Ainda mais com clientes altamente fidelizadas, né? Isso, exatamente. A gente trabalha muito também com a parte de CRM, né? De recompra de Uhum, clientes. Então, a gente tem uma recompra alta também dentro dos clientes. Trabalhamos com. Não é que a gente não dá desconto, a gente tem ações de desconto, a gente tem cupom de primeira compra no uhum, site, a gente tem ações de frete grátis, mas tudo isso já precificado dentro do preço dos produtos para não perfeito. prejudicar a margem, exatamente para não Ótimo. ter uma queda dessa margem, né? Uhum, Então, a gente trabalha com ações promocionais em Black Friday, em momentos especiais, mas a gente não trabalha isso muito forte dentro da marca. A gente uhum, vende muito mais em lançamentos, por exemplo, do que em ações promocionais. A gente tem mais um pico mais pelo desejo do produto do que por ele estar com desconto, né? perfeito. E depois que você passou por essa etapa, assim, né, que você entrou aqui com o processo, eu entendi que logo que você entrou, você fez esse diagnóstico, então, né? Você fez essa análise onde você percebeu que esse problema do caixa, do vender sem ver a cor do dinheiro, estava muito nessas negociações que você tinha com o Uhum. fornecedor e o tempo de produção. Após esse diagnóstico, você então caminhou para uma linha de negociar um maior prazo com esses fornecedores e com essas confecções aí, efetivamente, para que você tivesse uma proteção do seu capital de giro e também limitou o quanto você faz de compra, alocando naqueles produtos que faziam mais sentido para a sua operação. Todo esse diagnóstico partiu exatamente, ou melhor, essas ações elas acabaram partindo o quê? Por dentro da ferramenta você pegou isso, foi junto com o processo ali inicial, onde exatamente você conseguiu pegar esses insights? No final das últimas reuniões, quando a gente está fazendo esse onboard inicial, tem aquele. Vocês dão uma planilha para a gente de planejamento financeiro, né? Que tem os Uhum, dados detalhados, mas isso tem dentro da ferramenta também. E a uhum, partir dele foi onde eu comecei a entender melhor quanto que tinha que ser o meu teto de gastos, com base no meu custo de mercadoria vendida dos meses anteriores. E a partir perfeito. disso eu consegui definir esse limite de teto de gasto. Então, mesmo quando eu tinha que pagar uma coisa antes ou algo do tipo, eu já tinha esse teto definido para não extrapolar, e às vezes eu extrapolava com peças que iam ficar muito tempo no estoque, ou que não Uhum, tinham um giro muito alto. Então eu comecei a focar em trazer mais e reposição. Claro, teve os lançamentos também nesse período, mas focar em trazer reposição de peças que vendem muito bem, que eu tenho esse tempo de pagamento maior com os fornecedores, essa negociação, e que eu tenho uma margem boa. Então, foi realmente focando nesses produtos, dentro do meu teto de gastos, o quanto eu podia, dentro de um mês, gastar. Claro, tem meses que a gente tem que investir um pouco mais, né? Tem uma uhum, sim, outra, mas sim. tentando seguir esse padrão sem fugir muito realmente dos dados. Assim, é isso que eu tenho de dados, é isso que eu vou tentar seguir. Ótimo. E como é que estão sendo os desafios agora para 2025? Então, eu acho que o meu maior desafio continua sendo a questão do estoque, por às vezes realmente não conseguir ter o estoque suficiente, às vezes, Uhum, para uma demanda ali que eu preciso, mas isso está melhorando conforme eu conseguir melhores negociações com fornecedores para conseguir trazer um volume maior das peças sem precisar, sem ter essa quebra de grade que acontecia muito. E principalmente nessa parte dos indicadores financeiros, eu estou conseguindo, com o controle ali, aumentar o meu caixa, que era algo que estava bem ruim, assim. Estou conseguindo aumentar o caixa nesses últimos uhum, meses, assim, que dá uma segurança tanto para a empresa se manter, quanto também para você investir em novas áreas, novos produtos, né? Tanto porque eu comecei o fitness, a gente precisa de um investimento maior para fazer também esse tipo de peça, e também aham. para novas coleções, enfim, então eu precisava desse caixa também para conseguir investir mais dentro da empresa. Então eu acho que foi muito bom para esse ponto de realmente ter essa segurança de realmente de todos os indicadores ali, me deixando claro o que está acontecendo e onde que está esse dinheiro para eu conseguir investir com mais segurança e também entendendo quanto eu posso investir sem prejudicar a empresa, né? Sem tirar demais. Perfeito, é aquela velha história, né? A gente já vive uma vida extremamente arriscada quando a gente decide ser empresário e empresária, né? A gente tem Exato. que saber exatamente onde alocar esses recursos e fazer isso da melhor forma. Se você Isso. pudesse resumir essa experiência
que você está tendo aí com a Preço Certo, como é que você resumiria? Olha, eu acho que é, tipo assim, é a tranquilidade. Eu acho que eu ficava muito antes, muito mais ansiosa com a parte financeira, né? De não entender muito bem onde que estava, como que estava acontecendo, para onde estava indo esse dinheiro, porque eu sei que eu vendia, né? Não era um problema. Claro que também aumentou, conforme a gente consegue aumentar a margem, a gente consegue folhando de estoque. Eu acho que conforme a gente entende melhor esses indicadores, a gente entende melhor onde colocar o dinheiro e também tem um retorno maior em vendas também, porque a gente tem mais estoque daquilo que precisa ter. Então, eu acho que isso ajudou muito a empresa a crescer nos últimos meses, né? A gente teve um aumento de margem e também de lucro. O faturamento também aumentou, mas o lucro aumentou mais do que necessariamente o faturamento, né? Porque teve meses que a gente teve um faturamento bom e às vezes o lucro não estava assim acompanhando e entendendo esses pontos, entendendo também exatamente quais são os meus custos fixos. Tinha meses que eu ficava, será que isso aqui entra? Tipo, coisas que a gente não ficava na dúvida se entrava ou não, agora, tipo assim, sem medo, colocando tudo lá, melhor de uma forma que vai fazer sentido e que eu vou ter uma margem boa e que eu vou ter lucro no final. Então, era para resumir, né? Mas resumindo, eu acho que me deu essa tranquilidade, era algo que eu ficava muito ansiosa antes, com a parte financeira da empresa. Então foi essa tranquilidade aí que hoje está viabilizando, inclusive, você tomar melhores decisões aí para o próprio crescimento da empresa de forma amparada, né? Isso, exatamente. Antes eu ficava mais desesperada para saber se essa decisão era certa ou não, se eu devia investir nisso ou não, se eu estava tirando dinheiro demais ou não. E agora eu fico mais tranquila para tomar essas decisões, porque realmente tem todos os dados, né? Ótimo. Assim, pessoal, o interessante de ouvir o caso da Sueli, da própria Altea, é que muita gente acha que simplesmente a gente entrar no varejo é comprar produto e vender produto, né? Mas ela deu uma aula nesse pouco tempo que ela falou aqui sobre como a estratégia é importante para você posicionar um produto para poder recuperar poder de preço, para poder recuperar a sua capacidade de aumentar suas margens, de poder recuperar o poder que você vai ter de construir de fato uma marca que não vai ficar brigando com outros para ver quem tem o melhor preço dentro da brincadeira e vender mais barato, né? Ela vai exatamente numa linha do oposto, de como empurrar o preço para cima em cima disso, né? Não impedindo a possibilidade de você dar descontos, né? O desconto nunca é um inimigo, mas quando ele se torna a norma para que você consiga atingir seus objetivos estratégicos na operação, você tem uma empresa que briga sempre para ter o menor preço e não uma empresa que briga sempre para ter o maior lucro, né? Então, Sueli, só tenho a agradecer pelo seu tempo, só tenho a agradecer pela sua história e, mais do que isso, parabenizar você pelo trabalho que você vem executando. Preço Certo sempre busca empresários e empresárias no teu perfil, porque a gente entende que é aquela pessoa que tem uma baita visão estratégica, aquela pessoa que está disposta a colocar o trabalho necessário para poder chegar no lugar que é o objetivo ali de negócio e de lucro dentro da operação e que, assim, entende efetivamente que a gestão vai fazer toda a diferença dentro do negócio. Então, só tenho a agradecer por todo o trabalho que você executou e parabenizar novamente por ser mais um dos casos de sucesso aqui do Preço Certo. Essa vitória é mais sua do que nossa. Eu que agradeço por todo o suporte que vocês deram e também obrigada por tudo. Eu acho que realmente a gente às vezes fica com medo de investir em algumas coisas, porque a gente fala, nossa, mas eu vou gastar mais dinheiro em alguma coisa, mas às vezes a gente vai investir, isso vai retornar de 10 vezes mais, 20 vezes mais. Então também é para tirar um pouco desse medo, né? Eu acho que quando a gente tem uma empresa, a gente tem que entender que a gente só vai ter retorno se a gente investir nela. Tanto em uma plataforma boa de site, você não tem que ter peças boas, uma plataforma boa, um sistema bom de gestão. Então, acho que tudo está encaixado para você realmente conseguir ter uma empresa e não só uma lojinha. Então, às vezes a gente fica com medo de, vou investir em tal coisa, né? Eu acho que até adiei um pouco demais essa parte do financeiro, mas em alguma hora chegou, né? E deu certo e está sendo muito bom. E eu não me vejo mais realmente sem a Preço Certo agora para conseguir realmente administrar as coisas dentro do negócio, porque fez toda a diferença para minha tranquilidade financeira e também para o meu planejamento estratégico dentro da empresa. Show de bola. Cara, são histórias assim que a gente busca construir. Você, empresário, empresária que está assistindo, que acha que seu negócio, putz, não tem como chegar lá. Você vê uma construção de 5 anos que está culminando cada vez mais uma empresa que está se expandindo. E é mais uma das múltiplas histórias que a gente visa trazer aqui exatamente para que você se inspire. E quem sabe a próxima história que a gente não vai contar aqui não seja a sua, né? Então, convido vocês a conhecer o Preço Certo. Suelen, novamente, parabéns pela trajetória e que seja uma trajetória de muito crescimento e lucro e caixa. E a gente se vê na próxima, beleza? Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.